boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria, em nome do escritório, agradecer a Carolina e o Maurício, que a Carolina é coordenadora jurídica da JBS, o Maurício, gerente tributário da L'Oréal, nossos clientes e amigos aí pelo aceite da nossa sugestão de webinar, né, o convite para o webinar de hoje. Enfim, muitíssimo obrigado, uma honra tê-los aqui. E para tratar de um tema, como a gente vai ver, bastante complexo, cheio de idas e vindas da jurisprudência, que é a questão referente ao creditamento de PIS/COFINS no regime não cumulativo, especialmente sob a ótica nova envolvendo a Covid e todas aquelas despesas extraordinárias que as companhias vêm fazendo. E, na sequência, a gente vai abordar também, e o Estevam vai conduzir esse assunto com o Murilo, o tratamento das subvenções, né, os efeitos dessas subvenções em relação ao IRPJ e à CSL, por conta de uma celeuma já antiga envolvendo a caracterização do que é uma subvenção para investimento, o que é uma subvenção de custeio, especialmente também com uma ótica nova, voltada à Lei Complementar 160, que criou realmente um divisor de águas em relação a esse tema. Ainda quanto à questão da não cumulatividade, acho que é importante dizer que a jurisprudência muito oscilava, né, no país sobre o que efetivamente daria crédito de PIS/COFINS e, principalmente, que tipo de itens, né, seria considerado, olhando concretamente para determinadas atividades produtivas, insumo, né? Vale lembrar que, de início, com a 10.833 e a 10.637, e lá em 2002 e 2003, a celeuma surge, as discussões começam a partir dali. Mais adiante, com a regulamentação também lá em 2002 e 2004 de duas instituições normativas da Receita, a 247 e a 404, a celeuma se agrava, né, por conta sempre de uma interpretação muito restritiva da Receita Federal do Brasil sobre o conceito de insumo e, portanto, afloram as decisões, as mais diversas, né, especialmente as administrativas proferidas no âmbito do CARF, sobre que itens efetivamente seriam considerados insumos para fins de creditamento de PIS/COFINS. De forma que, já passando a palavra ao Murilo, que vai explicitar um pouco melhor esses marcos temporais e essas alterações legislativas, fica efetivamente o nosso desafio de enfrentar esse tema daqui para frente. Murilo, a palavra é com você. Perfeito, obrigado, Sandro. Bom, só para contextualizar um pouco a discussão até a gente chegar no cerne do tema, né, que é a possibilidade, quais são os créditos que seriam advindos aí nesse período. A questão, como o Sandro falou, é que havia muita discussão, né, se alastrou por 16 anos, desde a edição da Lei 10.637 e 10.833, até que houvesse um posicionamento definitivo por parte do STJ, e o STJ ele veio a entender que não haveria uma forma de decidir definitivamente quais seriam os créditos, quais seriam as despesas passíveis de creditamento, e sim teria que ser feita uma análise caso a caso, com base em dois critérios, né? O critério da essencialidade e da relevância. Então ficou sedimentado no STJ que todas as despesas essenciais e relevantes para a atividade da pessoa jurídica poderiam ser passíveis de creditamento, em linhas gerais, né? E logo depois, então, tendo em vista que foram invalidadas as instruções normativas 243 e 404, foi editado um novo parecer normativo, que é o parecer normativo 5, COSIT 2018, e aí ele seria uma interpretação da interpretação do STJ, né? E, de novo, ele repetiu que essencial é o item do qual dependa o processo produtivo ou afete a qualidade ou a quantidade, e a forma de aferir essa essencialidade, né, foi sugerida pela Receita Federal conforme o voto do Mário Campbell, que era o teste da subtração.
tentar se subtrair essa receita. Se o processo produtivo fosse afetado por conta da subtração dessa despesa, teríamos aí o critério da essencialidade cumprido. Por outro lado, a gente teria o critério da relevância, que, não obstante serem indispensáveis para o processo produtivo, eles seriam importantes ou obrigatórios diante da legislação, né? Pelo que teria sido estipulado pela legislação. Agora, um ponto muito importante, antes de a gente começar, é que, a nosso ver, houve uma restrição ao entendimento do STJ, pelo menos o entendimento do STJ não estava claro a esse respeito, a que daria o crédito, porque o parecer normativo ele diz que seriam as despesas essenciais ou relevantes para o processo produtivo. E se a gente for ver a ementa do STJ, se diz para atividade econômica. E isso faz toda a diferença, né? Porque finalizado o processo produtivo, todas as atividades comerciais, por exemplo, se isso poderia ser passível de crédito ou não. Isso é muito interessante para a discussão que a gente vai ter agora, que a gente vai introduzir daqui a uns instantes, em relação, por exemplo, a materiais de proteção individual, os EPIs. O parecer normativo 5 ele diz que todos os materiais de proteção individual eles geram crédito desde que estejam vinculados ao processo produtivo. Ou seja, tudo que sair do processo produtivo, uma vez finalizado o processo produtivo, nem os EPIs seriam passíveis de creditamento. Então, é basicamente esse cenário. Logo depois do parecer normativo, adveio a instrução normativa, que ela nada mais faz que apresentar um ROI exemplificativo de todas as despesas que poderiam gerar ou não créditos, mas reflete muito diretamente o entendimento que já tinha sido esposado por meio do parecer normativo Codit 5. Basta esclarecer, só para finalizar, que esse assunto pode ainda não estar pacificado 100%, porque pende no STF a análise do caso Unilever, que é o recurso especial 790-928, com repercussão geral reconhecida, enquanto isso pendente de julgamento. Então, nada impede que isso venha a ser modificado no futuro. Bom, agora entrando já no cerne da nossa questão e passando a palavra para os nossos convidados, o fato é que com o advento da Covid, a gente teve várias legislações dos estados e dos municípios em relação ao primeiro ponto da nossa discussão, que vai ser os materiais de higienização, máscaras e álcool em gel. Então, diversos estados e municípios determinaram a obrigatoriedade de utilização desses materiais pelos funcionários, pelo público, etc. Então, a grande pergunta que a gente faz aqui é se haveria argumentos para defender a possibilidade de creditamento nesse cenário. Então, eu queria, nesse momento, passar a palavra à nossa ilustre convidada, né, a Carolina, para dar sua opinião a respeito do assunto e nos falar um pouco como é que tem sido aí na empresa, quais despesas extraordinárias têm sido incorridas, enfim, todos esses apontamentos. Bom, boa tarde a todos. Bom, para mim é com grande felicidade aí e é uma honra, né, estar aqui com vocês. Eu acho que o convite decorre muito mais da gentileza aí dos amigos do que qualquer outro fator, né? Porque aí os nobres colegas entendem, eu acho que seguramente mais do assunto do que eu. E eu vim trazer aqui o pouco que eu conheço aí do assunto e eu acho que um pouco do olhar aí da empresa que tem enfrentado esse cenário. E, bom, vamos lá. Para mim, assim, eu acho que é um tema bastante palpitante, né? Eu, pelo menos, acho, né? Meus filhos podem não achar tanto, né? Eu acredito que, mas eu acredito que a maior parte do público aqui há de convir que essa questão dos insumos, né, em relação ao PIS/COFINS, ela é uma questão até hoje, né? Mesmo a gente tendo aí 17, 18 anos aí, né, da 10637, da 10833, ainda continua, né, sendo bastante discutido e é uma questão muito polêmica, né? E tanto é que vai tá aí para o STF dar a palavra final. Enfim, então é uma coisa bastante polêmica e eu acho que esse cenário atual que a gente vive aí, né, da pandemia, eu acho que vem a colocar mais lenha na fogueira, né? Vem entornar o caldo aí, né, com outros elementos aí que são interessantes e sempre
sobre o aspecto jurídico aí, é muito interessante aí de se estudar. Bom, eu queria fazer só um disclaimer aqui, que as colocações, as considerações que eu vou colocar aqui não necessariamente são exatamente o posicionamento da companhia, da empresa aqui, são as reflexões, assim, e pensamentos pessoais aí, né, acerca do assunto. Então, queria fazer esse disclaimer inicial. Bom, o Murilo colocou muito bem, assim, essa linha do tempo em relação a questão, né, dos insumos, né, como é que ela veio, a decisão do STJ, que efetivamente ela foi um marco, né? Ela foi um marco bastante importante. Por quê? Porque ela trouxe um contorno, ela trouxe um delineamento aí diferente, né, até então interpretado. Então, o que ela trouxe, né? Para mim, assim, a minha leitura, né, é que ela trouxe 3 elementos interessantes, né? O critério da essencialidade, que já vinha sido considerado, mas essencialidade ou relevância, né? Então, esse ou, né, relevância, né? Acho que foi uma questão bastante importante. E outra, né? Ela falou em essencialidade ou relevância no desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Então, assim, ela desarraigou, desapegou daquele processo, da ideia de processo produtivo e ampliou um pouco, né, a questão tratando ali como desenvolvimento, né, da atividade econômica do contribuinte. Então, ela deu novos contornos, trouxe outros elementos, trouxe a questão do teste de subtração, né? Então, ela trouxe elementos assim bastante interessantes para a questão. Bom, então, o que a gente tem? Em relação propriamente dita, assim, ao contexto que a gente vive, assim, o que eu penso? Que a questão pode ser estudada, assim, do seu ponto de vista, assim, da indústria, né, das empresas que prestam serviços, né, e das empresas comerciais, né? Eu acho que em relação às empresas, à indústria, né, o que a gente tem, né? Dentro do processo produtivo, né, em que já se usa EPI, em que já existe ali, no setor de alimentos, né, existe por obrigação regulatória, existe aí as despesas com limpeza, com higienização, enfim, né, existe uma imposição legal, né, acho que os custos, né, os tipos de gastos, né, eles vão ser aumentados, né, eu acho que a gente tem visto aí, né, um gasto mais expressivo em relação a isso, mas acredito que ali, de novo, dentro do processo produtivo, a gente não vai ter muita briga e muita celeuma em relação ao que está ali. Mas aí, ampliando um pouquinho mais, né? A gente tem álcool gel para as áreas administrativas, máscaras também para as áreas administrativas, né? A gente tem algumas unidades túnel de desinfecção. A gente tem, eu estava citando aqui com o Murilo, né, numa conversa anterior, né? Tem um gasto aí relativamente expressivo com a parte de comunicação, né? Que é dever, né, da companhia comunicar e orientar ali os colaboradores em relação às medidas de higiene, né, e de prevenção aí, né, à Covid. E aí, né, coincidentemente, né, existem aí legislações que colocam aí isso como norma posta ali, cogente, né, de obrigação das empresas, né, de informar, né, os funcionários, né, os empregados em relação às medidas de prevenção. Então, veja, né, eu acho que sobre alguns aspectos da imposição legal, né, da essencialidade ou da relevância, porque, veja, sem isso, né, a gente não consegue manter a atividade econômica, né? Então, eu acho que sob esse critério aí, eu acho que a gente consegue, assim, um panorama assim, favorável aí ao creditamento. De novo, minha opinião pessoal, não exatamente o que, né, a posição da companhia, mas eu acredito que tem um cenário assim bastante positivo aí para o direito ao creditamento, né? E vamos lá, indo um pouco seguindo, né? O que a gente tem em relação
as empresas de serviços, né? As empresas de serviço, acho que também estão sendo oneradas aí. Eu fiquei pensando assim, o setor de transporte, né? Os caminhoneiros antigamente, né, não usavam ali, não tinha o álcool gel, não tinha as máscaras, então seguramente também foram oneradas e né, eu acredito que exista aí um cenário bastante favorável aí também para esse crédito, né, em relação a esses gastos, né? Mas eu acho que eu acho que o setor mais interessante da gente discutir a questão é o setor assim de comércio, né? Eu acho que sob daí duas vertentes, né? A questão dos insumos propriamente ditos, né? Que ainda é uma questão super polêmica, né? Que aí para colocar todo mundo na mesma página, né? Esse caso que foi julgado pelo STJ, né? Da ministra Regina Helena, ele é de uma empresa de alimentos, né? É uma indústria, né? Da Anhembi Alimentos, né? Então, para aqueles que têm uma posição mais restritiva ali, né, o que eles entendem? Que aquele case, que o PIS/COFINS ele tem que ser considerado caso a caso, muito ali no particular, e aquele precedente ele se aplicaria para o cenário de indústria, né, e aquela interpretação, por mais que o acórdão fale em desempenho ali da atividade econômica do contribuinte, né, ele não pode ser estendido, né, como uma carta aberta para as empresas de comércio, porque o caso em si, concreto, era uma indústria, não era um comércio, uma empresa comercial. Mas a questão da empresa a questão da empresa, né, com atividade comercial, ela vai ser julgada, né, pelo STF, até o tema 1024, né, que está em repercussão geral. E vamos ver o que acontece. Esse caso especificamente que está com repercussão geral aí no STF é um caso, né, de uma rede aí varejista, né? Então ainda não se tem essa certeza, né? E aí existe uma discussão assim, e para os dois lados existe gente aí muito grande, né, que defende um lado, dizendo que não existe insumo para a empresa, né, comercial, porque para as empresas comerciais existe lá um inciso específico, né, do artigo 3º, que eles só poderiam se acreditar, então, em relação aos bens para revenda, né? E os insumos, por sua vez, estão ali em outro inciso, que estão direcionados ali para a indústria, né, para a indústria e para a prestação de serviços, né? Então, existe essa visão um pouco mais literal, digamos, ali, né, dos incisos do artigo 3º, mas, assim, eu confesso para vocês que a minha posição é um pouco mais ampla. Eu acho que acho que a lei é um dos elementos, é o ponto de partida, mas a gente tem que partir de uma análise sistemática, sobretudo, eu acho que o artigo 195 lá da Constituição, quando ela fala ali da base, né, para a tributação do PIS/COFINS, ela fala em receitas e receitas de qualquer natureza, né? Então é nessa amplitude que, na minha visão particular, tem que ser interpretada aí a questão de insumos, daí porque na minha visão também as empresas comerciais elas podem se valer aí do creditamento em relação aos insumos. Mas vamos ver aí o que o STF vem aí a julgar, né? E eu acho que tem uma questão, acho que fora essa questão do insumo em si, né, que já é por si só, né, polêmica, né, para o setor de comércio, eu acho que tem uma questão também da realidade, né, porque a legislação nem sempre acompanha a realidade, isso é fato, né, eu acho que as vendas online, além de ser uma tendência, né, hoje se tornou uma necessidade. Então, o que a gente vê em relação à legislação? Mais do que o aluguel que está ali posto na legislação, hoje em dia a gente passou de um modelo ali da loja física, que tem o aluguel, para o quê? Para uma necessidade ali com recursos de TI, com plataformas digitais, esse investimento ali com gastos, assim, com gastos de venda online ali, custos de logística, enfim, outros custos ali, né, diante da realidade, né, que se desenvolveu. Então, eu acho que é o setor aí mais impactado, né, eu acho que pelo cenário, né, aí da Covid, e eu acho que juridicamente aí a gente tem bastante pano para manga aí para
para discutir, para polêmicas aí, vai ser bastante interessante. Bom, assim, essas são algumas das considerações que eu tinha aí para colocar. Eu vou passar a palavra aí para o Maurício, e sem querer me estender aí muito no tempo, e aí depois eu acho que vai ter um tempo aí também para perguntas aí, e eu fico à disposição, gente. Obrigado, Carolina. Obrigado, Sandro. Obrigado, Bichara Advogados, pelo convite. Acho que depois da timeline do Murilo, né, e do Sandro, e acho que a Carolina já cobriu tão bem aí os aspectos ainda polêmicos, acho que eu vou ter que fazer um wrap-up do assunto, né? Mas sem, antes disso, passar um pouco lá pela decisão da STJ, que é o ponto de partida aqui das nossas discussões, né? E, na minha visão, como operador aí do direito e gestor, né, da área tributária de uma empresa aqui no Brasil, assim, a gente passou por diferentes graus de animação frente a essa decisão da STJ, né? No dia seguinte, a publicação lá do julgamento propriamente dito e a publicação dos jornais, né, a gente ficou eufórico, né? Porque no final das contas ele fala lá em essencialidade, relevância para a atividade econômica. Então, naquele primeiro momento, a gente vale para tudo. Está muito próximo do conceito do regulamento do imposto de renda, afinal de contas, tem tudo a ver com a necessidade do meu business, né? Então, vamos aproveitar. E aí não tinha nem conhecimento naquele momento ainda de algum tipo de restrição. Depois, quando você vê o acórdão, né, e você fica com aquela preguiça de ler todas as 144 páginas do acórdão, você vai para as partes principais, vê a ementa, você vê que, de fato, tem um porém, né? Porque, apesar da ementa falar ali da questão da atividade econômica, né, ela já começa a direcionar para a produção de bens e prestação de serviços, né? Então, você vê que, à luz daquele julgamento ali, o STJ já deixou de fora, num primeiro momento, a análise da questão das empresas que são meramente comerciais, né? Depois, num terceiro momento, você começa a ficar mais pé no chão, né? Porque, afinal de contas, você, num belo dia, teve tempo, né? Pegou aquele metrô para ir para a Barra da Tijuca, saindo do centro, né? E gasta lá o tempo lá para ler as 100 e tantas páginas do acórdão, e você vê que o STJ já começou ali naquele momento a deixar de fora, né, aquilo que eles chamaram ali de despesas gerais comerciais, né? Mesmo naquele contexto de uma atividade econômica daquela empresa que era industrial de alimentos, né? Então, eles já deixam de fora viagens, seguros, né, ferramentas. Então, a gente passou por todo esse grau de animação porque quando você soube da notícia, você ficou muito feliz, viu um hall enorme de oportunidades, e aí depois você vai voltando a ter o pé no chão, né, e saber que, bom, temos um norte. O bom dessa decisão é que ela, de fato, julgou ilegais aquelas ienes que tanto obstavam o creditamento para fins de PIS e COFINS, mas, no final do dia, aqui na nossa vida, essa ampliação, né, ficou muito focada ali para a questão da essencialidade, relevância e para aquelas obrigações legais, né? Tanto é assim que eles deferiram o crédito dos EPIs. Pois bem, aí depois desse tempo todo, você sai, né, do julgamento, fica já pé no chão, e aí sai a nota 63 da PFN, depois o parecer normativo número 5, e depois, finalmente, a instrução normativa 1919. Né? E aqui cabe um parênteses aí para a atuação da PFN, né, que eu acho que eles têm sido bastante hábeis em usar essas, talvez, imprecisões técnicas ali dos julgamentos para tentar restringir ao máximo a interpretação deles, né? Então, é assim que vocês sabem, eu
tanto de dor de cabeça que a gente está tendo com o caso do ICMS na base do PIS e da COFINS. Né? Isso aqui não é um caso diferente. Então, no final do dia, né, depois que você vê o parecer normativo número 5, a IN 1919, você volta a ver que, bom, empresas comerciais, o STJ já entendeu que está fora. Né, na visão, evidentemente, da Procuradoria e da Receita Federal. E para aquelas empresas industriais ou prestadoras de serviço, ainda tem a restrição à questão do processo produtivo. Né? Então, diante disso tudo, a gente saiu daquele grau de animação máximo lá da euforia e volta a ficar ressabiado, né? Porque no final das contas a gente sabe que a gente saiu de um contencioso que era contra as INs 247 e 404 e provavelmente vai passar para um contencioso contra a IN 1911, né? A gente buscando elastecer aquele comando ali da STJ, aquele comando normativo que vem da STJ, né? E a PFN e a Receita Federal, evidentemente, tentando restringir ao máximo a interpretação do que é insumo. Então, eu acho que é importante a gente voltar um pouco realmente aos conceitos da legislação, né, vis-à-vis também o que ficou decidido no RESP, mapear, evidentemente, as questões que estão em aberto, as discussões em aberto, né, para construir uma espécie de matriz de risco para você definir aquilo que você vai fazer frente às suas despesas para considerar aquilo que é acreditável ou não. Pois bem, e aí tem exemplos de discussões em aberto. Se esse conceito de insumo vale ou não para a empresa comercial, né, e eu acho que isso talvez seja definido no caso do Unilever. Propaganda e marketing, eu acho que é algo que ainda está totalmente em aberto. Né? A gente teve, eu me recordo de 2 julgados, o caso da Ricardo Eletro no CARF, e o caso da Hering, que foi na STJ, né, que tinha modelagem específica de franquia, então ainda não dá para cravar, né, que naquele caso da Ricardo Eletro, por exemplo, ela era uma prestadora, ela se configurou ali como uma prestadora de serviço de publicidade, então por isso que aquelas despesas que ela fez com aquelas rubricas, né, foram aceitas para fins de acreditamento. Tratamento de efluentes e obsoletos, o PN, né, sempre direciona para fim existe ou não um comando normativo que te obrigue a fazer dessa maneira, né? Estão me ouvindo bem, gente? Super bem. E aí, bem, outros conceitos importantes que vêm da legislação. Pessoa física, né? A legislação é muito clara que no sentido de você, pagamento à pessoa física não gera direito ao crédito de PIS/COFINS, né? Então, trazendo aqui para o contexto da Covid, se você contrata um médico ali para a questão, para atender seus colaboradores, um RPS para você, né, um tratado com uma pessoa física, não vai te dar direito a crédito. Né? Por outro lado, se ele fizer isso através de uma pessoa jurídica, a gente vai entrar nessa questão do conceito de insumo. Né? Outro fator importante, a despesa ter sido tributada pelo PIS/COFINS. Né? Há pouco tempo atrás eu fui envolvido numa questão num brainstorm com colegas a respeito do aproveitamento de créditos na remessa de royalties para o exterior. Né? Só que essa remessa de royalties para o exterior, para pagar royalties pelo uso de marca, ela não é tributada. Né? Então não tem como eu apropriar créditos em cima disso. Enfim, e aí ter também em mente que no RESP, né, o conceito que eles adotaram foi um meio do caminho entre legislação do ICMS e IPI, ou seja, não precisa estar ali no bem propriamente dito, ou integrado ao bem ou ao serviço para ser creditável, mas também está longe do conceito de despesa necessária ou custo de produção do regulamento de imposto de renda. Né? Enfim, aí acho que cabe a nós, considerando esses conceitos, você fazer uma matriz de risco, considerando aquilo que tem um grau baixo, né?
é um grau médio e aquilo que é uma tese jurídica que tem um grau alto de risco de ser questionável, né? Então, grau baixo, por exemplo, itens de uso e consumo envolvidos na produção, né? Materiais para manutenção de máquinas, sacos e etiquetas que são usados ali na própria produção, né? Serviços relacionados à pós-produção, aparentemente, a Receita Federal já está relativamente mais tranquila em relação ao aceitamento desse crédito, desde que exija a questão da obrigação legal de você dar um tratamento para aqueles efluentes, por exemplo, né? Agora, por exemplo, serviços tratados em outros incisos ali do artigo 3º das leis 10.833 e 10.637, por exemplo, vale transporte, vale refeição, eu acho que isso já tem um grau alto de risco, né? Porque eles têm um comando normativo específico que só são aproveitáveis para aquela empresa de limpeza, conservação e manutenção, né? Então, nesse caso, é uma tese jurídica que a pessoa tem que decidir se o approach de risco da empresa, se vai ser buscar aquele direito através diretamente, né? Se vai se apropriar do crédito diretamente na escrita fiscal ou se vai buscar um comando jurisdicional que o proteja nesse sentido. Né? Tudo isso, toda essa introdução para chegar na questão do Covid, né? Então, a gente tem visto muito a questão de APIs, né? Álcool gel e máscara. Eu acho que as legislações municipais já estão endereçando a necessidade de você ter, de você prover seus colaboradores desses itens. Então, eu acho que isso tem um grau baixo de você ser questionado pela Receita Federal. Mas ainda assim, dentro daquela questão, né, se você efetivamente tiver, se esses produtos são ou não empregados ali na atividade produtiva, né? E aí, por exemplo, telas de acrílico, termômetros, testagem, eles não estão na atividade produtiva, mas eu penso que o comando do STJ seja no sentido da manutenção daquela atividade produtiva. E aí eu até peço licença para a Carolina, né? A gente teve um frigorífico da JBS que foi fechado recentemente, justamente porque teve um surto lá dentro, né? Então, efetivamente, e todo esse EPI que você fornece, ele está visando a manter a sua atividade, né? Plano de saúde, né? No PN 5 de 18 tem uma vedação expressa, né? Porém, dentro desse contexto, hoje em dia de Covid, pandemia, eu acho que a gente tem elementos suficientes para começar a pensar, né, nesse fornecimento de plano de saúde, principalmente quando você é obrigado pelo sindicato ou por algum tipo de legislação a fornecer isso aos seus colaboradores. Pensando aqui também, a gente teve que implantar Teams, né, Zoom, para que as pessoas possam fazer o home office, né? Para uma universidade, né, prestador de serviço, eu acho que isso é um grau baixo de risco, você tomar esse crédito. Afinal de contas, ele é um prestador de serviço, está dentro do conceito de insumo, né, extremamente essencial para ele manter a atividade de prestação de serviço dele. Né? Para uma empresa industrial ou para uma empresa comercial, já tem que ponderar, né? A empresa comercial, pelo fato de que a Receita entende que o insumo não se aplica para ela, e para a empresa industrial porque teria que segregar o que é atividade produtiva e o que é atividade administrativa, né? Mas o que? A gente também vai ter muito projeto de adaptação de espaços, né, para você efetivamente distribuir bem os seus colaboradores, linhas de montagem, né, essas adaptações todas. Eu acho que o racional também é semelhante, né? Todas essas despesas que são incorridas nesse título, você vai ter que classificar se você é uma industrial, um prestador de serviço, um comercial e entender ali quais são suas possibilidades. Mas o racional, ante aquilo que a Receita Federal entende, é o mesmo, né? Câmaras de desinfecção, que a Carolina citou, eu acho que, de repente, talvez nem seja uma discussão de insumo, mas talvez, se isso é ativado, né? Então, poderia ter o crédito PIS/COFINS pelo próprio ativo. Bem, eu acho que esses são os pontos que me vieram à cabeça, né? E, assim, para encerrar, já me desculpando aí pelo tempo que eu tomei,
eu acho que nesse momento a gente tem que ter em mente, né, que todas as empresas estão buscando aí reduzir sua carga tributária, né? Você tem que realmente reestudar suas operações. Todas sofreram muito com essa crise, né? Então, esse dia eu estou ouvindo o Sérgio André falar, ele falava isso, né? Aquela empresa que era agressiva para fins de planejamento tributário, agora ela vai passar a topar tudo, né? Aquela que é moderada passa para agressiva, né? E aquele que era ultra conservador já começa a pensar em algumas possibilidades, né? Então, de certa forma, eu acho que a ideia é essa, mas também não pode se descuidar para entrar em aventuras jurídicas, né? Para saber exatamente qual o apetite de risco dessa empresa, né? E saber se é melhor tomar diretos créditos na escrita fiscal ou se eventualmente cabe algum tipo de medida judicial para se proteger e evitar algum contencioso mais à frente, né? E aí eu queria citar só um caso curioso, né, no meu tempo que eu era advogado, quer dizer, eu não deixei de ser advogado, mas no meu tempo de advogado de escritório, né, chegou para mim um processo, né, foi feito numa dessas consultorias tributárias, né, que chegou e fez um grande levantamento de crédito de PIS/COFINS, né, enfim, juntou um bolo de notas fiscais e entregou o dossiê para a empresa, né? Passou um determinado tempo, eles receberam um auto de infração, né? E nesse momento a empresa falou, tá aqui meus insumos, tascou as notas fiscais lá, o bolo de notas fiscais lá na defesa, né? E chegou para mim já para preparar o recurso voluntário, né? E aí, evidentemente que tinham despesas boas ali dentro e coisa e tal, mas também tinha, por exemplo, café, sachê de açúcar, né? Então, o que vocês acham, gente? Eu acho que nesse conceito de insumo que está vigente aí hoje em dia, cafezinho é essencial na nossa atividade econômica. Eu acho que lá na minha, com certeza, é muito essencial. Bom, Maurício, obrigado. Eu acho que de tudo que você comentou, né, e todos os pontos são muito relevantes, me chamou muita atenção uma palavra que você utilizou, né, que a gente usa muito também no escritório, não só em relação à consultoria, que é a matriz de risco. Mais do que nunca, as companhias precisam avaliar os riscos em relação aos mais diversos temas, não só tributários, né, mas como também previdenciários, muitas vezes, né? Acho que momento, mais do que a discussão sobre o tema tributário, também tem reivindicado algumas discussões relevantes, previdenciárias, mas de forma a segregar efetivamente que tipo de posturas a companhia pode adotar e qual é o risco atrelado àquela postura, né? Eu me lembro que quando o julgamento do repetitivo, o caso Anhembi, o STJ ele fixou uma primeira premissa de que crédito PIS/COFINS, nesse caso, não era um incentivo fiscal, né, porque havia ali um debate, se não me engano, sobre a aplicação ou não daquele 111 do CTN, que os insumos seriam considerados aquelas despesas essenciais ou relevantes para a atividade econômica e não se utiliza, que eu me recorde, a expressão processo produtivo ou processo industrial, de forma que essa postura da Receita pós-julgamento do repetitivo é uma postura de dar continuidade ao litígio, né? Enfim, manter uma leitura restritiva, ou possivelmente mais restritiva em função daquilo que o STJ havia dito. Mas, felizmente, pelo menos, o STJ afastou aquelas duas ienes que criavam assim, grandes problemas para o setor produtivo e para todos os contribuintes, de uma forma geral, sujeitos ao PIS/COFINS não cumulativo. Então, houve avanços. Mas, de qualquer maneira, o problema não está resolvido. Né? A gente continua diante da necessidade de ter, sim, uma matriz de risco, de continuar, sim, dependendo do tipo de atividade, a avaliar quais aqueles itens em que é possível o creditamento com absoluta tranquilidade, sobretudo itens perfeitamente adequados à concepção do STJ, ou a jurisprudência anterior da própria Câmara Superior, do CARF, né, que é um outro norte importante para a gente seguir, já que no contencioso, no final do dia, ele começa pela discussão administrativa e vai efetivamente parar no CARF. Mas, enfim,
Acho que parte do problema foi resolvido, mas não a maior parte. Acho que a gente ainda continua com uma preocupação grande em relação à adoção desses critérios, especialmente agora, em função dessas despesas que são muito relevantes. Você citou as despesas de estrutura tecnológica, né, com relação ao home office. Quer dizer, não é uma opção da companhia fazer esses investimentos, né, em relação à manutenção da atividade dos seus colaboradores em home office. É uma necessidade, né? Aliás, é uma obrigação em função, sobretudo, da legislação também de estados e municípios que impõem essa regra do jogo, que impõem essa separação mínima, esse espaço entre um profissional e outro no ambiente de trabalho, por uma questão óbvia, né, de segurança, enfim, de saúde desse funcionário. Acho que uma ponderação muito interessante, né, nessa linha é que a gente pode, na verdade, defender o creditamento sobre essas despesas sobre dois prismas, né? Primeiro, sobre a relevância no sentido que decorre de uma obrigação legal, ou seja, a própria lei determina a adoção desses materiais todos, e, segundo lugar, pela essencialidade, né? Como o Maurício disse muito bem, no caso do frigorífico, que teve que parar, é essencial. Se não se adotarem essas medidas, a empresa não pode manter seu processo produtivo, né? E o segundo ponto também que me parece muito interessante é até onde vai, né, o entendimento restritivo da Receita e até onde o crédito seria permitido, porque em que pese o acórdão do STJ de alguma forma dá a entender que seriam as atividades produtivas, ou seja, as empresas comerciais não poderiam se creditar, a pergunta é até onde iria a atividade produtiva, até onde iria a essencialidade, né? Porque, por exemplo, a Instrução Normativa 1911 foi até contrária ao CARF ao dizer que o transporte de materiais acabados em estabelecimentos da mesma filiais, como já teria sido posterior à etapa produtiva, não seria passivo de creditamento, né? Mas o CARF já tinha falado que sim, dado a essencialidade. Então, acho que, de novo, isso teria que ser agregado à matriz de risco, né? Esses equipamentos todos de higienização, sem dúvida, no transporte para atividade comercial, seriam, de fato, passíveis de creditamento, né? Então, a gente, como a Carolina disse muito bem, né? Ou seja, se num ponto seria pacífico, que é na atividade produtiva, no segundo, aí seria mais importante se ponderar. Detalhe adicional, Murilo, Carolina e Maurício, que mesmo naquela parte em que a decisão do STJ ela resolveu o problema em determinadas atividades, o fato da vida é que com esse RE 841-979 no Supremo, continua a preocupação mesmo para aquelas empresas que, a priori, né, em função de determinadas atividades, elas enxergam um risco muito baixo em função daquilo que o STJ disse lá atrás. Por quê? Ninguém sabe o que o Supremo pode vir a dizer sobre esse assunto, né? Então, pode ter aí algum tipo de retrocesso, mesmo em relação àquilo que o STJ já entendeu, sobretudo em relação a esses critérios de relevância e essencialidade. Você quer fazer algum comentário adicional sobre isso, Maurício? Como é que vocês avaliam aí o risco de um eventual retrocesso de uma decisão do Supremo envolvendo esse tema? Então, Sandro, eu espero, né, ansiosamente pelo julgamento desse RE até de um concorrente nosso, né, da Unilever. Eu espero que nessa decisão futura do Supremo a gente não esteja diante de uma possibilidade de restringir ainda mais a possibilidade de creditamento, né? Porque no final das contas eles estão julgando ali a constitucionalidade desse próprio artigo 3º, né? Daquela avaliação ali de se existe algum tipo de possibilidade de restringir o creditamento de PIS e COFINS, né? Eles entendem que seria quase que você teria que pegar efetivamente tudo aquilo que foi tributado, né, independentemente da limitação do artigo 3º, né? Então eu espero que nessa decisão do Supremo a gente não tenha um retrocesso, né, que a gente só tenha a possibilidade de avançar ainda mais nas possibilidades de creditamento, né, caso seja julgado inconstitucional.
Pelo menos essa é a nossa avaliação lá na nossa empresa. Bom, maravilha. Vamos certamente aí acompanhar com a máxima atenção esse julgamento do Supremo, embora a gente ainda não tenha, obviamente, uma previsão de quando ele vai ocorrer. Bom, em relação à questão da não cumulatividade do PIS/COFINS, alguém gostaria de fazer alguma consideração adicional? Murilo ou Carol? Não havendo, eu queria passar a palavra ao Estevam para que a gente ingressasse em um outro assunto que também é super espinhoso, assim, super relevante para as companhias e tem objeto de muita discussão e alguns autos de infração. Estevam, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Sandro. Boa tarde, pessoal. Bom, a gente também queria comentar um pouco sobre o tema das subvenções, né? Historicamente, os estados eles concedem diversos tipos de incentivos fiscais de ICMS. E sempre houve um debate, uma discussão se esses incentivos fiscais e benefícios eles deveriam ser tributados tanto para imposto de renda e contribuição social, quanto para PIS e COFINS. No passado, esses benefícios eles eram classificados do ponto de vista contábil e também do ponto de vista jurídico, na visão da Receita Federal, como subvenções para custeio ou para investimento. Quando um determinado incentivo fosse considerado custeio, ele seria tributado pelo imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, e quando ele fosse considerado para investimento, ele não seria tributado. Então, o grande debate era conseguir enquadrar determinado incentivo como custeio ou subvenção para investimento. Na visão da Receita Federal e da contabilidade também, para que o incentivo ele seja classificado como subvenção para investimento, que é a não tributável, ele deveria cumprir uma série de requisitos, muitas vezes difíceis de serem cumpridos, né? Então, por exemplo, a Receita Federal ela publicou um parecer normativo 112 de 78, onde ela já definia quais eram os requisitos, na visão dela, que tornavam determinado benefício como subvenção para investimento. Então, dentre esses requisitos, você tinha a intenção do ente concedente de que aqueles recursos sejam aplicados em um empreendimento econômico. Então, era muito comum ver isso, por exemplo, um incentivo de ICMS para que determinada empresa se estabeleça naquele estado, construa um parque fabril, e geralmente se exigia uma série de contrapartidas, né? Você deveria apresentar um projeto de expansão, demonstrar que os recursos recebidos foram efetivamente utilizados na construção e na implementação daquele projeto. Vários outros requisitos dessa natureza, né, que demonstravam que o benefício era uma troca. A empresa recebia aquele incentivo de ICMS e, em troca, investia ele como, geralmente, em empreendimentos econômicos, né? E, por muito tempo, houve essa briga. Em 2014, a Lei 12.973, ela harmonizou o tratamento contábil dado para as novas regras, o tratamento tributário dado às novas regras contábeis, né, que foram implementadas desde 2008 com a implementação do IFRS no Brasil. E dentre esses artigos, na Lei 12.973, tinha o artigo 30, que tratava das subvenções para imposto de renda, e ela dizia que as subvenções para investimento elas não vão ser tributadas por imposto de renda, desde que elas sejam contabilizadas como reserva de capital, reserva de incentivo fiscal. Antigamente elas eram reservas de capital e elas não eram contabilizadas no resultado, mas posteriormente elas passaram a ser contabilizadas no resultado, mas a 12.973 ela passou a exigir que o incentivo fosse segregado do lucro após a apuração do encerramento do exercício
e reservado numa conta de reserva de incentivos fiscais. E também ela exige que esse incentivo, o lucro decorrente do incentivo, ele não possa ser distribuído de nenhuma forma para os acionistas, para os sócios. Ou seja, até esse momento nós ainda tínhamos essa discussão e o problema da caracterização do incentivo como subvenção para investimento ou custeio. Qual que foi a virada de chave? A virada de chave aconteceu com a Lei Complementar 160, porque no escopo da Lei Complementar 160, que foi de acabar com a guerra fiscal e validar todos os incentivos fiscais do ICMS, a Lei Complementar 160 ela modificou o artigo 30 da Lei 12.973 para esclarecer que todos os incentivos fiscais do ICMS eles são considerados como subvenção para investimento e que, para que isso aconteça, não pode haver qualquer outra exigência que não seja a do próprio artigo 30. Ou seja, aquele parecer normativo da Receita Federal e toda a jurisprudência que se formou ao longo dos anos, exigindo uma série de contrapartidas para a classificação de um incentivo como subvenção para investimento, tudo aquilo deixou de ser cobrado. Então, a partir da Lei Complementar 160, todos os incentivos eles passaram a ser considerados como subvenção para investimento, logo não tributados pelo imposto de renda e contribuição social. Apesar desse seu entendimento majoritário, ainda haviam algumas dúvidas. Primeiro, se todos os incentivos realmente, de qualquer natureza, eles seriam considerados subvenção para investimento, ou se seriam só aqueles concedidos como estímulo à implementação de empreendimento econômico. Porque o caput do artigo 30 da 1273, ele se refere a isso. Ele fala das subvenções para investimento concedidas como estímulo à implementação de empreendimento econômico. Então, não estava claro se era tudo ainda ou não. Também se discutia se, no caso do incentivo ter sido concedido como estímulo ao empreendimento, nesse caso eu posso exigir as contrapartidas. E, por fim, se a Lei Complementar 160 e essa interpretação ela se aplicaria de forma retroativa. Toda essa discussão ela foi vencida, foi pacificada em março desse ano, quando a Receita Federal ela publicou 2 soluções de consulta da COSIT, a COSIT 11 e a número 15, em que a Receita Federal ela é bastante clara e bem categórica, dizendo que qualquer tipo de incentivo fiscal ou financeiro fiscal, ele pode ser considerado como subvenção para investimento, desde que aqueles requisitos do caput do artigo 30 sejam cumpridos, que hoje seria apenas a contabilização do incentivo como reserva de incentivo fiscal e a não distribuição dele aos sócios. Então, além disso, ela também admite que essa interpretação ela seja aplicada de forma retroativa, então, tanto do ponto de vista administrativo, quanto nos processos em curso que discutem essa matéria. E, por fim, ela esclarece de forma categórica que, mesmo no caso de empreendimento concedido como estímulo à expansão, as contrapartidas de que tratava aquele parecer normativo 112, elas não são mais exigíveis, não são aplicáveis. Então, o momento é muito bom para que as empresas olhem os incentivos fiscais de ICMS e verifiquem qual que é o tratamento que está sendo dado para fins de imposto de renda, né? Porque tem que ser, de uma forma ou de outra, esses incentivos de ICMS, eles impactam o resultado da empresa. E é possível fazer uma exclusão desde que você obedeça aqueles requisitos. Eu achei interessante aqui trazer para vocês também uma ideia de quão amplos são os incentivos de ICMS, né? O convênio ICMS 190, ele traz um rol dos tipos de incentivos fiscais que estariam enquadrados aqui. Então, nós temos isenção
redução da base de cálculo, manutenção de crédito, devolução do imposto, crédito outorgado ou crédito presumido, dedução de imposto apurado, dispensa de pagamento, dilação de prazo, crédito para investimento, remissão, anistia, moratória, transação, parcelamento ou qualquer outra medida que implique em dispensa, redução, eliminação do imposto. Um outro ponto importante também é que com vários benefícios, nós enxergamos na contabilidade o efeito dele, a receita, né, o lançamento credor diminuindo a despesa de ICMS. Mas tem alguns benefícios em que isso não ocorre, em que o impacto do benefício ele somente ocorre, por exemplo, no estoque. Então, você não consegue olhar para a contabilidade e enxergar lá a receita daquele benefício. Mas, em decorrência do benefício, o seu estoque ele tem um valor menor. Consequentemente, quando você trata esse estoque como custo das mercadorias vendidas na contabilidade, o seu lucro é maior. Né? Então, nesse caso, também dá para você fazer a exclusão mesmo assim, ainda que o benefício não esteja destacado na contabilidade. Porque, como as soluções de consulta esclarecem, não é requerido nenhum outro requisito, exceto aquele que está no caput do artigo 30, que é justamente a contabilização como reserva de incentivo fiscal. Bom, e só passando rápido aqui do impacto disso para PIS e COFINS, a situação do PIS e COFINS é inversa, né? Porque no imposto de renda você pode excluir o benefício da apuração, mas no PIS e COFINS você deveria adicionar esse benefício na base de cálculo. A Lei 12.973, ela também, em 2014, ela colocou uma previsão expressa tanto na 10.637 quanto na 10.833, dizendo que as subvenções para investimento elas não são tributáveis pelo PIS e COFINS. Só que quando a lei complementar ela altera o artigo 30 da Lei 12.973, aquele artigo ele fala especificamente para lucro real. Então, existe discussão se essa caracterização como subvenção para investimento ela é aplicável também para PIS e COFINS ou não. A boa parte da corrente e doutrina entende que sim, né? Que a partir do momento que você classifica todos os incentivos de ICMS como subvenção para investimento, automaticamente essa classificação ela também vale para PIS e COFINS. Mas um ponto interessante é que a Instrução Normativa 1700, que trata do imposto de renda, ela replicou o texto da Lei Complementar 160. Então, na IN 1700 está claro que todos os incentivos de ICMS são subvenção para investimento, logo não tributáveis. Mas a IN 1911, que trata do PIS e COFINS, ela não trouxe essa mesma disposição. Então, isso nos leva a crer que, na visão da Receita Federal, você pode ter um incentivo que é considerado subvenção para investimento para fins de PIS e COFINS, para fins de imposto de renda e contribuição social, mas não necessariamente ele também seria para PIS e COFINS. Bom, acho que esse é o panorama geral do tema e eu abro a palavra aí para os demais convidados que quiserem comentar. Eu tenho um ponto, Estevam, que sobretudo aqueles contribuintes que se utilizam dos incentivos fiscais concedidos de forma unilateral, né? Acho que a Lei Complementar 160, de fato, traz uma visão diferente, né? E muito importante, mais favorável ao contribuinte, já que efetivamente possibilitou a aplicação a esse tipo de incentivo, os incentivos convalidados, né, aqueles incentivos editados inicialmente ao arrepio da regra constitucional que exige o convênio do CONFAS para a concessão de incentivos ICMS. Então, era um horizonte até então que não se enxergava. Pós-Lei Complementar 160, é importante que, obviamente, o tema seja revisitado, porque muitas companhias podem ter aí uma oportunidade ainda não pensada, né? Não percebida por muitos. Eu acho que o tema, sem dúvida, é muito relevante.
Murilo, Carol ou Maurício, tem algum comentário antes da gente basicamente ir aí para os comentários finais, né? Antes da gente poder encerrar? Seu áudio está bloqueado, Maurício. Desculpa. Eu acho que ele foi muito preciso aí na descrição, né, no panorama do tema. Eu acho que a gente tem também como fator racional essa decisão da STJ, né, que olhou até a questão por um prisma quase que constitucional, né, no sentido de que não caberia, né, a tributação pelo imposto de renda de um benefício de ICMS, independentemente do tipo de benefício, de contrapartidas, de ser crédito presumido, de ser crédito outorgado, de qualquer tipo. Ele simplesmente foi no racional de que existe essa divisão aqui entre competências tributárias e aquele benefício outorgado por um Estado não deveria ser impactado pela União, qualquer que fosse o tipo de incentivo, né? Então, até dentro de um prisma quase constitucional aí, né? Talvez até pegando um pouco daquilo que fosse competência do Supremo, mas o fato é que essa decisão da STJ está aí vigente, né? E, enfim, espero que ela também dê um norte aí para essa discussão. Acho que é muito relevante, Maurício, e muito bem lembrado, que existe, né, a tese judicial de não tributação das subvenções, e ela é diferente porque o argumento ali é outro, né? Não é que o incentivo é subvenção para investimento e, consequentemente, pode ser excluído. Não, é que qualquer incentivo, independente da classificação que ele tiver, ele não pode ser tributado pela União se ele foi concedido pelos estados ou municípios, porque se acontecer essa tributação, você tem uma violação do Pacto Federativo. E isso é interessante, apesar de parecer que o efeito é praticamente o mesmo, já que hoje tudo é subvenção para investimento, mas na verdade não, porque a partir do momento que o STJ diz que tem uma violação do princípio do Pacto Federativo, as exigências que hoje são requeridas para você classificar o benefício, que são a contabilização como reserva de incentivo fiscal e a não distribuição aos sócios, isso cai por terra também. Então, às vezes, essa pode ser uma solução para as empresas que têm uma reserva já muito grande, não conseguem distribuir isso para os sócios, né? Aí a via judicial é um bom caminho. Exatamente, eu ia colocar esse ponto, né, que a linha do STJ, que vai pela não incidência, ela tira, né, todos os requisitos aí, tanto da forma de contabilização, né, como da distribuição de lucros. Então, enfim, ela é um outro caminho, né, e sem essas restrições aí legais. Não, perfeito. Eu também sou esse entendimento. Enfim, de novo mais uma possibilidade que a gente tem que pesquisar aí de novo e colocar na nossa árvore de risco, né? Mas sem dúvida é uma possibilidade. E em relação ao nosso primeiro tema também, né? Nesse momento de necessidade de caixa e de pandemia são coisas que a gente deve pesquisar e ponderar. É importante, né, Murilo, porque nesse momento, mesmo aquelas discussões do passado ainda não resolvidas no âmbito do STJ ou do Supremo, mas que a priori, lá atrás, se fazia uma avaliação pouco otimista, tudo isso voltou à mesa de discussão, né? Todos esses temas vêm sendo revisitados porque, de fato, o momento é um momento que requer soluções diferentes, né? E é preciso efetivamente olhar novamente essas oportunidades em função da nova realidade. Bom, pessoal, eu queria agradecer muitíssimo a vocês, especialmente aos nossos convidados, a Carolina e o Maurício, e a colaboração, enfim, enorme do Murilo e do Estevam, e também aqueles mais de 200 participantes aí que nos assistiram nesse webinar de hoje.
Muitíssimo obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Enfim, foi ótimo. E até uma próxima. Certamente teremos uma próxima. Obrigado, pessoal. Com certeza. Um abraço. Obrigada, gente, pelo convite. Um abraço. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.